Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. O governo vai remanejar pessoal para fiscalizar barreiras. Isso foi informado hoje porque o governo reconhece que a capacidade de fiscalização é menor, levando-se em conta o tamanho do desafio, o número de barreiras no país, mas que o governo tem condições de remanejar pessoal e atender essa demanda. A gente fala disso daqui a pouquinho. Brumadinho está forçando, inclusive, uma mudança na legislação de barreiras. Famílias e empresas voltam ao mercado de crédito em 2018. Os dados são referentes, obviamente, ao ano passado e mostram que houve um aumento de empréstimos e financiamentos, tanto pelas famílias quanto pelas empresas. É um sinal da recuperação da economia depois daquela crise imensa de 2014, 15 e 16. O Ibovespa se recuperou hoje com alta da Vale, que ontem caiu mais de 20%, hoje se recuperou um pouco. E no estúdio, Evandro Pontes, especialista em direito societário, conversa conosco sobre as questões da Vale. Para se ter uma ideia, uma ação coletiva contra a Vale está sendo movida hoje, foi protocolada hoje nos Estados Unidos, de investidores da Vale nos Estados Unidos, e alegam justamente um documento que a empresa apresentou no ano passado, dizendo que se comprometia a justamente proteger pessoas, funcionários e o meio ambiente. Com o caso de Brumadinho, os investidores se sentem lesados, porque, claro, a empresa perdeu valor disso tudo. A gente fala sobre todos esses assuntos aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Engenheiros da Vale e funcionários que prestavam serviço para a empresa na barragem de Brumadinho foram presos provisoriamente hoje sob acusação de homicídio qualificado. Outros funcionários que prestavam serviços para a Vale também foram presos provisoriamente. A Vanessa Casalino está conosco e tem informações desse assunto aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. Ao todo, 5 pessoas foram presas aqui em São Paulo, 2 engenheiros de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Vale, a Twice Brasil. De acordo com as investigações, Makoto Namba e André Assuda teriam atuado de forma direta, atestando a segurança da barragem que rompeu em Brumadinho. Já na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram presos César Augusto Granchamp, Ricardo de Oliveira e Ricardo Arthur Gomes, funcionários da Vale. O objetivo da investigação é saber se houve imperícia ou negligência na feitura dos documentos que atestaram a segurança da barragem da Vale ou ainda se eles foram fraudados. Um laudo assinado pelo engenheiro terceirizado aqui de São Paulo, Makoto Namba, e pelo geólogo da Vale em Minas, César Augusto Granchamp, é um dos elementos que levaram às prisões feitas hoje para tentar esclarecer as causas do desastre. O laudo atestou que a barragem era estável. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão, cumpridos na sede da Vale em Minas, na terceirizada aqui de São Paulo e também na Casa dos Engenheiros. Em nota, a Vale disse que está colaborando com as autoridades. A terceirizada, a Twice Brasil, também disse em nota que não vai se pronunciar neste momento e que está fornecendo as informações solicitadas pelas autoridades. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, hoje, terça-feira, teve uma nova reunião ministerial. A reunião ministerial de hoje foi comandada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. O governo decidiu que o caso de Brumadinho expôs a necessidade de alteração na lei de barragens. Em entrevista coletiva, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o poder do governo para intervir na diretoria da Vale é limitado. Ele respondeu especificamente sobre o assunto Golden Share. Ontem nós falamos que o governo não detém mais poder financeiro da empresa, não diretamente, não é um acionista da empresa, mas dada a privatização feita nos anos 90, nessas empresas estatais, que foi o caso da Embraer e também é o caso da Vale, o governo tem uma ação especial chamada de Golden Share que permite algum tipo de decisão que tem que passar pelo governo brasileiro. Mas ele disse que essa Golden Share especificamente impede o governo, não permite ao governo intervir na deposição de diretoria da empresa. Os acionistas podem sim fazer isso, mas não o governo com essa Golden Share. Acompanhe. Essa posição permite ao governo, por exemplo, manter a sede da empresa no Brasil. Agora, não permite nenhuma interferência na gestão propriamente dita.
essa é uma decisão do Conselho de Administração e é evidente que nas empresas privadas, o governo é apenas um acionista, o papel do acionista é confiar no seu Conselho de Administração. Então, não há condição de haver qualquer grau de intervenção, até porque esta não seria uma sinalização desejável ao mercado, num país onde o Brasil deseja, sim, receber parceiros que possam usar essa fantástica biodiversidade que o Brasil tem. Então, precisa respeitar, e o governo sabe que tem limitações. Bom, qual é a exata situação das barragens pelo país? Nessa entrevista coletiva também foi apresentado, pelo menos foram apresentados alguns números. São mais de 20 mil barragens no país, mais de 20 mil barragens em todo o país. Dessas, 3.386, o número é esse, 3.386 tem dano potencial alto, ou seja, capacidade de gerar um dano potencial alto, ou risco alto de rompimento, ou seja, o rompimento com um dano potencial muito elevado. 205 são barragens de rejeitos minerais, como é o caso justamente do que envolveu o caso de Brumadinho da Vale. Ou seja, porque nós estamos falando, por exemplo, de barragens de hidrelétricas. Ou seja, são todos os tipos de barragens. Barragens, por exemplo, para conseguir acumular água no sertão, por exemplo, no Nordeste brasileiro tem muito isso. Mas essas barragens todas, elas existem, elas foram construídas sobre uma lógica de engenharia e que agora o governo, inclusive nessa mudança de legislação que ele está falando da necessidade de ser feita depois do caso de Brumadinho, é que vai se verificar exatamente quais são exatamente essas barragens que têm problemas de construção. Porque necessariamente, talvez, a lógica adotada de engenharia naquelas barragens hoje se mostrou insuficiente para conter uma situação de dano maior, como é o caso, por exemplo, desse de Brumadinho. Mas são 3.386 que têm dano potencial alto ou risco alto de rompimento. Sobre a capacidade de fiscalização do governo, o ministro, inclusive Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, disse que sim, o governo não tem essas condições todas. A capacidade de fiscalização não permite se fazer uma fiscalização a contento. O governo assumiu agora, em 1º de janeiro, mas ele disse que, dada a situação, dada a demanda, isso foi decidido nessa reunião ministerial de hoje, que o governo tem capacidade de mobilizar equipes, de remanejar pessoal para poder fazer esse trabalho o mais rapidamente possível e tentar atender uma fiscalização maior e mais rápida em todas essas barragens que oferecem esse risco. Acompanhe. O governo federal não se restringe às agências nem aos órgãos fiscalizadores. O governo federal é feito de todos os órgãos. E nós temos, sim, instrumentos capazes de remanejar o pessoal, quando se decide que é uma prioridade. Então, eu posso dizer, a estrutura atual das agências provavelmente é insuficiente para dar conta dessa dimensão, porque ela nunca foi tratada e nunca foi enfrentada. Mas o governo federal como um todo tem os recursos humanos e financeiros para fazê-lo. Bom, ontem a empresa Vale caiu mais de 20%, as ações da Vale caíram mais de 20% aqui na Bolsa, puxaram o Ibovespa para baixo. Hoje teve uma melhora neste quadro, mas vamos lá. A empresa está enfrentando uma série de desafios neste momento e os desafios futuros podem ser ainda maiores do ponto de vista de comprometer as finanças da empresa. Obviamente, vamos só fazer de novo aqui um parênteses, nós somos um programa de economia, mas não há como não deixar de fazer menção à questão da solidariedade. Claro que principalmente, e esse é o principal objetivo no momento, e a Vale tem feito isso, nós vimos ontem, há problemas que vão ser investigados para saber exatamente qual é a responsabilidade da empresa e dos seus funcionários, se a diretoria da empresa, por acaso, foi insuficiente, foi ineficiente na hora de prever os problemas todos, mas isso é um trabalho que a fiscalização está fazendo, que os órgãos de polícia estão fazendo, que os órgãos de justiça vão fazer, mas do ponto de vista financeiro, a Vale tem uma situação hoje extremamente delicada, porque além dos gastos deste momento, e alguns gastos parecem pequenos, mas eles podem ser exponenciados no futuro, a Vale está enfrentando, por exemplo, neste momento, a seguinte situação: algumas multas já foram aplicadas, que ela em algum momento terá de pagar ou não, mas ela vai ter que, no mínimo, fazer um questionamento judicial.
Boa parte dos recursos da empresa, do caixa da empresa, foram contingenciados por decisão da Justiça, justamente para ter um recurso se acaso a empresa for condenada lá na frente. Então a Justiça já fez essa retenção do recurso, a Vale não pode mexer nesse dinheiro. Tem um outro problema que começa por aí. Há um futuro muito sombrio do ponto de vista financeiro que a empresa vai ter que atender, até porque é justo, ações indenizatórias que serão movidas contra a própria Vale. Aqui no Brasil e fora do país, hoje uma ação coletiva nos Estados Unidos foi protocolada contra a Vale. A Vale tem os papéis negociados também na Bolsa de Nova York e os investidores já moveram essa ação. Por quê? Eles perderam recursos porque os papéis da empresa caíram muito, aliás, caíram antes em Nova York e depois aqui no Brasil, porque na sexta-feira foi feriado aqui em São Paulo, então a Bolsa não funcionou, mas o acidente foi na sexta-feira e Nova York estava funcionando na sexta-feira. O que eles alegam é o seguinte: em abril do ano passado, a Vale apresentou um documento em que se comprometia e mostrava que tinha condições de conter qualquer dano, de evitar qualquer dano maior, justamente pelo caso de Mariana. Ou seja, a empresa mostrava ali claramente que tinha condições de evitar um novo acidente. Como o acidente veio, ou seja, ela se comprometeu com uma coisa que tudo indica não cumpriu. Obviamente que isso passa por investigações ainda, mas essa ação coletiva nos Estados Unidos já é uma que mostra claramente que a empresa terá, do ponto de vista financeiro, situação econômica muito delicada. Mas vamos dar uma olhadinha nos papéis da Vale hoje, se valorizaram 0,85%, é uma recuperação, foi até um pouco maior durante o dia, mas a valorização é pequena, perto da queda de ontem, acima de 24%. Vamos dar uma olhadinha agora no Ibovespa, nas ações da Bradespar, que é do Banco Bradesco, que tem participações imensas no controle acionário da Vale. Elas também subiram um pouco hoje, tiveram uma queda ontem forte, hoje subiram 0,72%. Vamos seguir aqui do ponto de vista financeiro, o Ibovespa hoje subiu 0,2%, tinha sido mais alta durante o dia, mas nós terminamos também com uma leve alta de 0,2% a 95.639 pontos. Para entender um pouco mais, que o caso da Vale é um específico, ela tem um percentual acima de 10% no peso do Ibovespa, mas outras ações se recuperaram hoje. Por exemplo, Banco do Brasil continuou em alta, Eletrobras. Ontem Petrobras tinha caído, mas o problema era o preço do petróleo que tinha caído, 2,75 hoje de alta. Embraer, uma leve oscilação negativa de 0,10 e Bradesco 0,80 pelas razões óbvias. Óbvias pelo seguinte, o Bradesco, claro, tem interesse na Bradespar e boa parte dos seguros dos funcionários da Vale que morreram ou que estão desaparecidos no rompimento dessa barragem, com toda a tragédia que se seguiu, tinham seguro pelo Bradesco, uma das empresas do Banco Bradesco também, do Grupo Bradesco. O dólar comercial em baixa de 1,14% a R$ 3,72. O dólar está baixando e esse valor do dólar chama atenção também. Vamos falar sobre um outro assunto, porque os dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que as famílias e as empresas voltaram ao mercado de crédito no ano passado. Isso quer dizer que elas emprestaram mais, elas fizeram mais financiamentos. E falando sobretudo também em recursos livres. Recursos livres são aqueles recursos, por exemplo, quando você vai ao banco pegar um empréstimo para carro. São recursos não subsidiados, ou seja, então a gente está excluindo, por exemplo, crédito rural, a gente está excluindo, por exemplo, crédito habitacional, porque é recurso subsidiado, e recursos do BNDES, que também tem um subsídio bem maior se comparados aos de mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque nós temos umas telas que mostram isso. Nessa recuperação, os dados são do Banco Central, o crédito livre subiu 11,2%. Famílias, crédito pessoal e veículos é onde elas foram. Crédito pessoal é quando você vai emprestar um dinheiro por alguma razão que você queira, independentemente do que seja, pode ser até para comprar um carro, mas quando você vai pegar o crédito pessoal, normalmente a taxa é mais alta do que quando você vai ao banco e diz eu quero comprar um carro. O financiamento de veículos tem uma taxa menor. Empresas, capital de giro e comércio exterior, mas vamos entender quanto que elas subiram. No mercado de crédito no ano passado subiu 5,5%. É uma recuperação da economia num ano que foi delicado, difícil, 2018. 3,2 trilhões o mercado de crédito movimentou no ano passado. As famílias tiveram um crescimento de 8,6% e de empresas 1,9%. Essa é a situação que nós temos. Aliás, só um detalhe, lembra do teto teto de gastos do governo teve uma situação muito boa no ano passado, ele conseguiu atender, ficou na verdade com um superávit de pouco mais de 60 milhões no teto.
Esse dinheiro, obviamente, mostra que o governo cumpriu a meta do teto, esse dinheiro fica no Tesouro e tem uma situação um pouco melhor este ano. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse caso da Vale do ponto de vista legal, do ponto de vista da situação da empresa. Há desafios gigantescos para a empresa a partir de agora. A gente fala disso tudo logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, o que pode comprometer a Vale depois do acidente em Brumadinho, aliás, que resultou numa tragédia humana gigantesca, até porque o impacto ambiental também é grande, mas a tragédia humana é de longe o maior dos problemas neste momento. Mas o que terá de fazer a empresa diante deste caso, porque a empresa continua existindo e agora tem dramas gigantescos do ponto de vista legais e financeiros. Para falar sobre o assunto, Evandro Pontes, que é especialista em direito societário do INSPER, conversa conosco. Evandro, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É um prazer, muito obrigado. Eu fiz menção agora há pouco no programa que o que era previsível acontecer já está acontecendo. Eu disse, inclusive, só para fazer uma correção, que hoje foi protocolada uma ação coletiva contra a Vale pelos investidores estrangeiros com ações ali em Nova York, mas na verdade isso foi feito ontem ainda. Ou seja, ontem no final do dia, porque eles já estavam, digamos, no segundo dia da tragédia. Eles acompanharam na sexta e na segunda-feira. Qual é o grande desafio da Vale hoje? Porque ela tem uma relação com investidores no mundo inteiro, porque ela tem papéis negociados aqui na B3 e também em Nova York. Eu me lembro só do caso recente da Petrobras, depois da greve dos caminhoneiros, a Petrobras foi lá e fez um acordo. Fez um acordo, na verdade, até por conta de todos os problemas envolvendo a empresa na Lava Jato, que obviamente fizeram com que o valor da empresa caísse na bolsa e o investidor perde dinheiro com isso. No caso da Vale, tudo indica que vai acontecer a mesma coisa. O que fazer num momento como esse? Eu acho que o primeiro ponto é ter a serenidade suficiente para que a administração da Vale, seja essa, seja a que venha a substituir, isso depende dos acionistas, tenha a capacidade e a serenidade de gerir esse problema de forma a equacionar da melhor forma possível. Então, ela tem um desafio brutal, um desafio gigante, que vai demandar uma capacidade técnica bastante precisa para lidar com todos esses problemas. Como a gente estava falando fora do ar, há problemas externos, que é em relação às vítimas, e há problemas, digamos assim, internos da companhia, que são problemas de natureza societária, né? Então, são problemas de diversas matizes que precisam ser equacionados. O que a empresa tem de fazer com o momento que o momento pede, evidentemente, porque tem uma urgência, que é buscar vítimas com a possibilidade cada vez mais reduzida, mas que ainda estejam com alguma sobrevida, ou resgatar os corpos, recuperar o meio ambiente, isso tudo é muito claro na visão das pessoas. Isso. Mas na relação com os investidores, e aqui nós estamos vendo um caso, a empresa assumiu num documento lá em abril do ano passado, de 2018, que ela tinha condições para evitar novas tragédias, porque, claro, ela também estava envolvida naquele caso da Samarco em Mariana. Óbvio que os investidores estrangeiros pediram que a empresa se comprometesse com isso e ela assinou. Eu preciso do quê, do ponto de vista legal, para que esses investidores lá fora ou aqui dentro peçam ressarcimento, façam acordos para tentar recuperar o investimento que fizeram na empresa? Porque se eu tenho um documento que ela se comprometia e aconteceu a tragédia, eu tenho que, no mínimo agora, comprovar a culpa da Vale no processo, é isso? A gente tem duas perspectivas multiplicadas por duas. Então, a gente tem 4 perspectivas aí. A gente tem possibilidades de ação no exterior pela jurisdição americana, que tem determinados parâmetros para lidar com a situação societária, e essa ação ela pode ter no polo passivo tanto a própria empresa quanto a administração da companhia. O mesmo em relação ao Brasil, que tem na Lei 6404 essa dupla possibilidade de ação, da ação ser movida pelos investidores contra a própria companhia e contra a própria administração. Há uma diferença entre a forma com que os dois países tratam dessas alternativas de solução. Mas em casos, por exemplo, de crimes ambientais, que geram danos humanos também, nos Estados Unidos, grandes executivos vão parar na cadeia. No Brasil tem essa previsão legal também? E o fato do caso da Vale, do executivo aqui, tem ações negociadas em Nova York, ele também está submetido às leis de lá, como pessoa física
que ali exerce um cargo de pessoa jurídica, no caso do comando da empresa? Então, em relação às penalidades, digamos assim, de natureza criminal, o que é que acontece? Isso é considerado por um societarista uma relação externa da companhia, porque é uma relação do seu administrador ou da companhia com a sociedade, do qual a sociedade é vítima, portanto o Ministério Público vai promover as medidas cabíveis. Eu já vi muita coisa nas últimas 24 horas sendo comentadas a respeito da situação criminal, não é? Então, a situação criminal, ela não diz respeito a questões de natureza societária, a relação do administrador com os investidores. Tá? Mas a lei brasileira permite ou não permite prender o executivo de uma grande empresa que, independentemente das questões sociais, das questões econômicas, teve impacto social gigantesco, como é o caso? Sem sombra de dúvida. A legislação ambiental ela tem previsão de penas em relação aos seus administradores e de penas até em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode responder criminalmente de acordo com a lei brasileira. Mas isso tem uma natureza jurídica, digamos, diferente da relação societária. Uhum. Tá? Mas esse risco, ele, obviamente, para os administradores, não vamos nem tratar de risco, mas é uma situação que vai ser averiguada, ela é concreta, ela deve acabar surgindo ao curso das investigações. Se daí decorrerão penas associadas a condenações, isso depende de todo o desenrolar do processo penal, das investigações, porque o que a gente tem hoje? A gente tem determinados fatos, e para que esses fatos possam, de certa forma, estar ligados à previsão legal, você precisa de todo um elo, né? De toda uma cadeia de consequências, que a gente chama de nexo de causalidade, e que isso vai, ao longo do tempo, sendo preenchido, né? Pelo promotor de justiça e pelas autoridades. O nexo de causalidade é ligar a decisão do gestor à consequência que Exatamente. Foi. Então, para que isso tenha natureza criminal, você tem que preencher essa cadeia de eventos com provas para que você chegue à conclusão de que uma coisa está ligada à outra. Eu posso entender que a Vale esteja agora fazendo o trabalho que demanda mais urgente, que é o caso de atender as vítimas e as famílias. A empresa ontem ofereceu R$100 mil a cada família que teve problemas ali no acidente. Tá, isso tudo é uma coisa, mas eu também tenho absoluta certeza que o jurídico da empresa está se preocupando com as outras questões também, de relação com investidores. A empresa não vai desaparecer. Aliás, qual é o risco da empresa ficar muito menor, levando-se em conta o tanto de indenizações que ela pode, ou processos que acionistas podem mover contra a empresa pela decisão que a diretoria teve e que pode ter relação direta ou não com o acidente em si? Sob o ponto de vista jurídico, para uma empresa diminuir, basta ela estar aberta. Basta ela estar aberta no mercado, sujeita aos riscos decorrentes do exercício do seu objeto social. Então, disso pode haver lucro, pode haver problemas, prejuízo e etc. Passando para a situação específica da Vale e vendo o que vem sendo feito e as consequências desse ato que a gente tem visto, e imagens impactam bastante, né? Impactam até emotivamente. Claro. Isso, de certa forma, tende a exercer uma certa influência na nossa capacidade de julgamento imediata de que a Vale não será a mesma amanhã. E o que ela pode fazer para se defender numa situação como essa? O que, do ponto de vista do direito, ela pode alegar numa situação como essa, que tudo remete a uma culpa muito clara da empresa? Bom, há diversos mecanismos que podem ser feitos. Assim, sem fazer um pré-julgamento, eu estou tomando a possibilidade, claro. Eu estou aqui tentando fazer toda a reconstrução da situação para tentar responder em tese, né? Assim, em tese, para que uma pessoa jurídica possa se recuperar de um impacto como esse, partindo do pressuposto de que esse impacto vai ocorrer e ela vai diminuir. Ela vai ter que alocar parte dos seus custos para todo um procedimento, digamos assim, de compliance, de verificação e uma melhoria da sua situação técnica, especificamente para problemas dessa natureza. Corrigir o presente e corrigir o futuro. Eu vou ter que mudar procedimentos agora para convencer que a empresa será uma nova empresa no futuro, então. Exato.
Evandro, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Piotr. Econômico. Boa noite a você. Muito obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.